Pus pra gravar aqui, Fred, aí depois eu edito esse vídeo e melhoro o áudio desse negócio. Bom, povo, vamos lá. Trouxe meu amigo Frederico, vou deixar ele se apresentar em um minuto, pra gente bater um papo sobre corpo técnico de desenvolvimento e comunicação com o pessoal de produto. Sim, isso gera ruído, isso gera estresse, às vezes funciona, às vezes não funciona, e o objetivo aqui é como que o corpo técnico de desenvolvimento consegue conversar melhor com PMs e como PMs conseguem conversar melhor com o corpo técnico, ou o pessoal de produto em geral, tá? Fred, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Boa, valeu aí, Vitão. Obrigado aí pelo convite. Eu sou Frederico Parreira, sou de Uberlândia, nascido e criado, moro aqui em Uberlândia, sou muito feliz aqui. Recém-formado no mestrado, então fiz um mestrado em inovação, onde meu tema eu pesquisei sobre o uso de inteligência artificial aplicada no design thinking. Além disso, hoje estou como head de produtos na Enix, que é uma empresa de Manaus que cria produtos educacionais, desde ERPs para escolas até laboratórios móveis, passando por conteúdos ali. Eu tenho uma experiência legal com consultoria, então trabalhei com consultoria de inovação, de startup, para grandes empresas. Também trabalhei com consultoria de transformação digital, onde eu conheci o Vitão aí na ZUP. Tive uma passagem por rede de inovação numa empresa do agro, então eu navego por muitas coisas, muitas áreas diferentes. Eu até falo que inovação e produto é uma coisa meio transversal, e ali que você vai aplicar ali dentro muda o contexto, mas, cara, no fim, os métodos, as técnicas, os formatos que você trabalha é o mesmo, que vai mudar a especificidade do problema. E por fim, acho que só para fechar aqui, eu não sou um cara muito teórico, apesar de eu ter feito um mestrado, eu gosto muito da prática. Até foi uma luta fazer o mestrado, porque eu falei assim, eu tenho que voltar para a sala de aula é complicado. Então, assim, eu gosto muito da prática, eu sempre procurei. Então, eu sou muito engajado em coisas que façam sentido para essa prática, sabe? A gente tem um podcast semanal aqui na comunidade, que é o Uberhub Produtos, o Uberhub Podcast. A gente gosta de conversar com as pessoas, porque, cara, vamos para a prática, vamos entender o que as pessoas fazem, como elas fazem, o que elas fazem, quem são elas. Então, eu acredito que as pessoas são a força motriz do negócio. Muito bom, Fred. Você é o conhecido como nosso Batman dos produtos, filho. O Batman dos produtos e da inovação. É bom, Bom, resolve muito problema. deixa eu me apresentar também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Hugo, eu sou desenvolvedor. Hoje eu estou trabalhando atualmente na Conta Azul. Eu sou desenvolvedor back-end, tenho 10, 11 anos já, estou perdendo as contas já. Eu sou formado em Sistema de Informação pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou mineiro também moro na capital não oficial de Minas Gerais, que é Uberlândia, e também nessa bagunça que é a tecnologia. É a Bom, capital dos outros mineiros, eu descobri esse fim de semana. sério? A capital dos outros mineiros. Depois um dia eu conto essa brincadeira aí que eu descobri. Bom demais. Fred, eu te chamei hoje aqui para a gente bater um papo sobre, como eu disse na introdução, como é que a gente pode encurtar ou melhorar a comunicação entre o corpo técnico, entre dois corpos técnicos, na verdade, para áreas distintas, né, que é produto e desenvolvimento. A gente tem muito ruído, a gente tem muita comunicação ruim ou ineficiente nesse processo e que afeta o ciclo de desenvolvimento de vários produtos no final do dia. Afeta a inovação, afeta deadline para entregar produto, afeta market time, quando a gente está querendo colocar alguma coisa em produção muito rápida e tenta colocar um MVP, e acho que todo mundo aqui já passou por isso, de tentar colocar um MVP e o corpo técnico dá uma retraída, ou o time de produto também vê que o MVP precisa dar uma enxugada, mas o papo aqui é esse, como é que a gente comunica de forma eficiente? E acho que aqui eu vou abrir a primeira pergunta, que é: quais foram os seus principais desafios para ter conversas e para trazer produtos para um time técnico, no sentido de comunicação, no sentido de o pessoal começar a falar sobre, sei lá, stack, linguagem de programação, vamos utilizar uma cloud, vamos utilizar tal coisa. Você já teve problema com esse tipo de coisa? Como é que você lidou com isso? O que você
teve de experiência positiva ou negativa, porque isso acontece muito, tá? Como eu sou muito mais puxado pro lado técnico da coisa, às vezes até eu tenho um problema com isso, de tentar trazer todo esse conhecimento e essa fundação para criar soluções e explicar isso para a galera que não é técnica é complicado. Tá? Eu vou deixar essa bombinha aí na sua mão para você desarmar agora. Ah, legal. Cara, eu até não mencionei, mas assim, eu tenho um background técnico. Minha formação básica é engenharia, eu larguei, depois eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas e trabalhei uns 2 anos como programador. Mas não é uma memória boa. Não sou um bom programador, eu sou um bom gambiarreiro. Até hoje, se precisar fazer gambiarra, eu sei fazer. Se for em PHP, eu sei mais. Agora, se for em Java, eu já não sei tanto, não. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Dá PHP até é arrepio. dolorido, cara. Nossa, É, PHP chega a dar um trem ruim na que espinha isso, aqui, é cara. bom. Mas assim, Vitão, eu acho que até antes de responder sua pergunta, eu vou trazer uma outra pergunta que é: por que a gente separa o time de desenvolvimento do time de produto? Por que a gente separa as pessoas que desenvolvem das pessoas, vamos por assim, muitas aspas, que pensam, mas os dois pensam, mas quando a gente fala assim, pensa o produto e o outro desenvolve o produto. Por que a gente separa? Sabe, acho que a primeira questão eu não acredito, apesar de todo mundo ir para esse caminho, tem que ter o time de produto, depois tem que ter um time de tecnologia. Cara, a coisa tem que ser meio unificada, sabe? Não dá para a gente Concordo. separar. Então, sim, acho que a primeira coisa que cria a camada de ruído é o time de produto talvez não quer conversar com o time de tecnologia, o time de tecnologia talvez não quer conversar com o time de produto. Então, sim, cara, se os dois não querem conversar, não vai adiantar, sabe? É igual você ter um relacionamento e você não conversa. Mano, fadado ao declínio. Exato. E acho que a mesma coisa acontece nos times, sabe? Beleza, vencer é uma pauta porque as empresas querem ter times de produtos separados dos times de tecnologia, cada um quer ver seu mundinho. Cara, como que a gente faz essa comunicação ser mais eficiente? E aí eu gosto de trazer o como, porque cada empresa vai ter um jeito. Em alguma empresa vai ter um UX lá, vai ter um time de design também. E aí? Forma a tríade do produto, né? Experiência, negócio e desenvolvimento. Cara, isso aumenta mais uma camada de complexidade. Então a gente começa a ter ritos de comunicação. Quando a gente olha para o Scrum, Planning, Dailies são ritos de comunicação, sabe? Quando a gente olha para um projeto, o Kanban, cara, o Kanban é um rito de comunicação. Então, assim, usar ritos de comunicação é uma forma da gente começar a quebrar essa barreira. A esbarra volta para as pessoas. Cara, beleza, as pessoas estão na sala, elas estão comunicando, mas elas estão comunicando abertamente? Talvez elas não estão comunicando abertamente. Talvez o cara de produto está escondendo um negócio, ou por maldade, ou porque ele não quer revelar naquele momento, porque pode ser que muda alguma coisa, ou vai desanimar o desenvolvedor. Cara, será que é desse nível? Será que a gente tem que esconder as coisas? Será que não é muito melhor você ser 100% transparente, comunicar o óbvio também? Então, acho que aqui a gente começa a entrar num debate muito mais profundo, que são por que as pessoas estão fazendo isso dentro de ritos de comunicação. Então, já não tem a comunicação, eu tenho que criar um rito para a comunicação. Dentro do rito da comunicação, eu ainda falho miseravelmente na comunicação. Cara, então, assim, volta para as pessoas. Eu, eu cara, se eu falar assim, eu não tenho nenhum caso que eu tive problema com um time técnico, cara, já tive. Mas eu acho assim, tudo se resolve na comunicação. Então, é sentar e falar, cara, vamos alinhar aqui, vamos. E o líder técnico, ele a pessoa de produto, ou líder de produto, não sei, cara, eles têm que achar formas de estar sempre motivando e mexendo com o time. Porque no fim, se não entrega, a culpa não é do time de tech ou do time de produto, a culpa é de todo mundo que não entregou. Todo mundo. Então os dois caras têm que sentar, ou as duas caras têm que sentar e, cara, como que a gente faz isso dar certo? Então volta lá no começo da história. Eles vão ter que trabalhar junto. É o problema, Fred. Aí é comunicação, cara. Tipo assim,
Uma coisa que eu costumo ver muito é a dele, ela vira um status report, que tudo bem, às vezes ela ser isso mesmo, às vezes as pessoas estão cansadas ali do rito. Mas uma coisa que eu noto muito da dele é que, tipo, quando ela vira um status report, um negócio que deveria ser uma comunicação rápida, ela vira um rito de uma hora e meia. Ela vira quase uma plane, quase um refinamento. E, honestamente, eu não sei muito bem como combater isso ou como melhorar isso, tá? Eu, de vez em quando, eu passo por isso, essas situações, e eu não sou muito fã, sabe? O que você Aham. tem de estratégia para melhorar isso, Fred, no dia a dia? Porque aqui a gente tem as duas pontas, né? Tipo, o time técnico, a gente entra aí com o intuito de, pô, tô fazendo isso, não estou impedido, podemos seguir, né? Só que aí de vez em quando vem algumas coisas tipo, mas você está fazendo isso de tal forma, por exemplo, você está tirando a água do poço com um balde de 200 ml. Não era bem assim que eu queria que fizesse, sabe? A dele, ela pega e se estende por um período tão maçante que a galera, pô, a próxima dele eu já não quero falar nada, sabe? Que você já passou de experiência sua para, tipo, tentar amenizar isso, melhorar? Porque o que eu venho fazendo é tentar cortar, de fato. Olha, pessoal, a gente pode fazer esse alinhamento em outro local, porque nem todo mundo que está aqui talvez sejam as pessoas para definir esse tipo de coisa. E eu acho que o meu conhecimento para, tipo, minimizar esse tipo de coisa é isso, porque às vezes você desperdiça muito capacity do time fazendo esse tipo de coisa. E é uma coisa que me incomoda pra caramba, porque capacity de engenheiro e engenheira não é um negócio barato. Fora o resto da galera que tá na sala também. Toda reunião, cara, é muito louco. Se você pegar e falar assim, galera, imagina uma hora de reunião nossa aqui, de 7 pessoas. Cada um pega seu salário, divide por 160, que é 160 horas por mês. Pega uma hora, agora pega essa uma hora e multiplica pela quantidade de pessoas que está aqui dentro. É o custo da reunião. Esse é o custo direto. Então, sim, toda vez que você tem uma reunião, você tem que entender que tem um custo direto envolvido ali. Então, eu acho que é muito legal a gente começar o ponto. O amiguinho que chega 3 minutos atrasado, cara, ele gastou 3,60 do dinheiro de todo mundo que estava ali esperando para começar a reunião. Então, assim, eu já sou da teoria de não chegar atrasado, cara. Me dá raiva, tipo assim, cara, 9 horas, 9h15 vai começar o trem, porque, ah, sabe, todo dia, putz, cara, minha água, minha cama, não acordei. Cara, todo dia é foda. Agora, um dia ou outro, todo mundo atrasa. Hoje mesmo eu atrasei na reunião, mandei mensagem pro cara, falei, amigo, vou atrasar uns 3 ou 5 minutos, mas eu chego. Faz outra coisa, eu te aviso. Por quê? É o jeito de a gente economizar tempo. Mas bora, vamos voltar lá para a daily. A daily é a segunda etapa. Vamos pegar o Scrum, né? Scrum Uhum. Bana, que é o Scrum com Kanban. A daily é a segunda cerimônia do Scrum. Por quê? Porque a primeira é a planning. Então, se na planning a gente não entregou o resultado que precisa, que é todo mundo sai entendendo exatamente o que tem que ser desenvolvido, mas é entender. Porque hoje a gente tem muito dev que, cara, deu planning, ele vai fazer café, vai beber água, deixar a IA transcrevendo aqui, depois ele vai ler. Meu amigo, você está cagando no processo. Então você já está começando a errar a comunicação ali. Por quê? Se na planning você não prestou atenção, você não tirou suas dúvidas, você não entendeu o que tem que ser feito, na daily vai virar um status report e na daily você vai começar a tirar dúvidas que você já deveria ter tirado na planning. E, cara, isso daí mata a pessoa de produto, PM, PO, o que seja. Porque o cara vai ficar puto e daqui a pouco ele vai entender que não adianta fazer planning. E aí você mata a comunicação mais uma vez. Então, todo o processo falha no começo da comunicação quando alguém não quis entender. E aí você me lembrou uma coisa, vou até achar aqui, o comunicação método. Tem um framework que mostra o que é uma comunicação, que eu acho que é muito importante falar. Emissor. Vou colocar na tela, deixa eu achar aqui. Uhum. Então, uma imagem simplesinha que eu adoro, que é a teoria da comunicação, isso mesmo, teoria da comunicação. Porque ela começa a mostrar para a gente como que funciona. Tem esse daqui, esse aqui dá certo. Ó, teoria da comunicação. Vou abrir aqui numa imagem e vou mostrar para vocês.
Quem sabe faz ao vivo. Cadê compartilhar? É meio lento o computador aqui, viu, gente? É a culpa das 255 abas abertas. Ó, tá aí na tela, teoria da comunicação. Gente, coisa simples. Como funciona? Você tem lá o emissor. Deixa eu mudar aqui para essa tela daqui. Opa, aí eu fiz bagunça, hein, Vitão? Cuidado para você não mostrar coisa sua aí, pessoal, Fred. A apresentação. Não, não tem nada aqui errado, não. Então vamos lá de novo. Essa daqui é. Ó, cara, a teoria da comunicação é simples. Você tem um emissor, você codifica uma mensagem. O que é codificar mensagem? Codificar mensagem é o que eu quero transmitir. Então, cara, eu quero transmitir uma mensagem. Então você vai. Vamos lá, eu quero criar uma frase. Então, ô Vitão, você pode fazer para mim hoje um café? Eu codifiquei isso. E aí você pega a mensagem, manda a mensagem para o receptor que ele decodifica. Então você vai entender que você tem que fazer um café hoje. Mas se eu deixo uma dúvida, nossa, Vitão, eu queria muito que você fizesse um café, mas não sei se eu quero hoje ou amanhã e tal, e segue o jogo. Passa 2 horas, eu chamo assim, "Ei, Vitão, você fez café?" Você fala assim, claro, cara, você não sabia se você queria que fosse hoje ou amanhã o café. Então você começa a ter a falha da comunicação, que é justamente o feedback. Então, tudo que a gente vai fazer lá na planning, cara, o PM, ele prepara lá uma mensagem. Então, o jeito que o PM vai mandar a mensagem também pode estar falha. E aí você decodifica a mensagem falha. Então, você vai dar um feedback falha. Então, cara, planning, momento de 101% de atenção de todo mundo. Cara, é todo mundo mesmo. Focado, desliga celular, cancela, tira o menino da sala. Cara, tem que estar focado. Se a planning estiver 100% focada, o refinamento tenha sido feito certinho, e aí você faz, depois você vai fazer as deles vão funcionar bem. Porque aí você não precisa mais de um status support, porque isso basicamente já fez, e aí todo mundo sabe o que é atividade. E aí, cara, vamos lá. Tira 15 minutos do seu dia, oh my friend, e presta atenção, sabe? Presta atenção. Se as deles fossem 15 minutos focadas, e a planning fosse 1 hora por semana, 1 hora a cada 15 dias focadas, cara, a gente ia ter um ganho de produtividade tranquilo aí de 30%, 40%. Porque aí você Concordo. para de ter falha na transmissão de mensagem, sabe? Isso é uma coisa que eu passo muito, Fred, que tipo assim, a galera entra na planning e, porra, tem hora que é complicado, cara, porque fica ali a galera mais sênior prestando atenção e, tipo, a galera mais julinha ali, até sênior de vez em quando também fica dando dessas, né? E, Monta. cara, passa um monte de coisa batido, o negócio não é questionado, o pessoal vai implementar, não sabe o que tá fazendo. Então, o foco nesses hits, para mim, ele sempre foi muito importante, cara, muito importante. Inclusive, foi uma das coisas que me fez crescer rápido na carreira. Sair perguntando, inclusive, sem medo de tirar dúvida boba nenhuma, porque, cara, no final do dia eu ia ter que sentar lá aqui, ó, e apertar a teclinha aqui, ó. Pô, tem que fazer, tem que colocar o conhecimento em prática e tem que levantar o predinho ali e construir. É pedreirinho digital mesmo. Então, cara, eu passo muito, eu tenho muito problema com isso. Muito problema. Cara, assim, o brasileiro é meio que natural dele não ter uma comunicação tão direta e assertiva. E é padrão, vamos lá. Cara, hoje me chamaram para o aniversário. Falei assim, Fred, eu queria muito que você fosse meu aniversário. Eu falei assim, nossa, eu vou ver com a Fefe e te falo. Cara, eu podia falar assim, eu vou ou eu não vou. Mas eu preferi falar assim, eu vou ver com a Fefe e te falo. No fim, aí a pessoa deu mais insistida, falou assim, não, mas vai. Eu falei assim, tá, eu vou. Ponto. Cara, você tem que ter decisão. Então, a comunicação, se eu tivesse falado lá na primeira mensagem, eu vou, ela não precisava ter feito outra mensagem. E por que eu estou contando essa história? Porque, assim, toda vez que a gente é omisso, não é direto, e que, cara, o brasileiro tem disso, a gente tem que voltar, dar outra volta no parafuso para acertar o que precisa. Então, é meio brasileiro, você sempre tem que estar ali, tipo, disponível, tendo que acertar um parafuso.
Você não quer encher o saco do seu PMPO porque você acha que o cara tem muita reunião, e realmente ele tem muita reunião, porque talvez ele não apertou todos os parafusos. Então, cara, aí você acaba criando uma bola de neve. Porque a dúvida que você tem hoje, você vai ficar 3 horas tentando adivinhar ou desenvolvendo uma coisa que está errada, para amanhã você tirar a dúvida na daily, e aí na daily você vem, putz, perdi 3 horas. E Ou aí a bola mais. de neve, Ou mais. ou mais. Então, Porque, assim, cara, eu tento trazer sempre. Mano, tá com dúvida, me chama. Não espera, não espera. Porque se você esperar, vai dar problema. Então, assim, se tem alguma coisa na sua cabeça, me chama. Da mesma forma que eu tento ser mais direto e tento organizar as coisas. eu também passo. Uma outra coisa aqui na empresa, massa. Eu passei uma outra coisa que eu acho que é massa de comentar. Teve um dia, o PM me chamou e falou assim, cara, a gente tá com um trem aqui que não tá dando certo, tá atrasado, você consegue ajudar a gente? Eu consigo. Aí na hora a gente fez uma reunião com o líder técnico, aí o líder técnico, precisa disso. Eu falei, certeza? Precisa. É, certeza. Com quem? Fulano e ciclano. Peguei o telefone, liguei pro fulano e ciclano. Cara, eu preciso muito que você destrava isso. Ah, não, tem que chamar o CEO. Eu falei, caraca, tem que chamar o CEO para pedir para destravar isso. Mas eu tava novo, eu falei, beleza, liguei pro CEO. O cara falou, não, é com fulano e ciclano, que era a mesma pessoa que tinha mandado eu ligar pro CEO. Eu falei, tá, né? Mas, cara, O passou três ciclo, né? minutos, passou 3 minutos, tava destravado. E aí eu olhei para aquilo, chamei uma reunião para o fim do dia com todo mundo, falei assim, cara, por que aconteceu isso? Não, porque a gente não sabia e tal. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, status report semanal sobre esse projeto, follow-up. Toda quinta, meio-dia, tem que reunir. Isso era uma quarta. Na quinta, quais são as listas de pendência de cada um? Montei a listinha. Semana que vem, todo mundo tem que estar com isso aqui resolvido, beleza? Cara, na outra semana, novamente, lista de pendência, o que tem que resolver? Por quê? Porque eu entendi que tinha uma falha de comunicação, então eu pus um processo para resolver a falha de comunicação. E aí, nesse processo, você começa a entender o seguinte, tem pessoa que não vai, ou tem pessoa que não responde. Cara, não foi, não respondeu, não fez sua atividade, formaliza, que o jeito tem que doer na pele de alguma forma, você formaliza o negócio, fala assim, cara, agora é o seguinte, não fez por causa disso, disso. Ah, isso vai atrasar o projeto. Cara, você não fez. Porque talvez não é o time de desenvolvimento. Porque quando você não entrega um produto no fim, a culpa é do time de desenvolvimento, do time de produto. Mas, cara, se o stakeholder não me entrega a mensagem certa, não me traz as coisas que eu preciso, e aí? Então, sim, você põe outra camada. O stakeholder também é responsável por isso. E aí, pode falar, vai lá. Isso é uma coisa que eu fico muito indignado. Quando as coisas elas atrasam, eu normalmente eu não gosto do tipo, mas foi um time específico que não entregou tal coisa. Foi um time específico. Pô, a cadeia de desenvolvimento, ela começa lá no time de negócio e termina cá no... Ela às vezes volta pro time de negócio. Só que é todo mundo do mesmo balaio, sabe? Assim, cara, os times que eu liderei, ou os times que eu tinha uma postura um pouco mais, que era o... Não era bem um líder técnico, mas era a referência da equipe, eu sempre tentei trazer isso de, pô, todo mundo é um time só. Se isso aqui não der certo, o balaio de gato é de todo mundo que não conseguiu entregar. Então a gente tem que melhorar o processo, a gente tem que otimizar os processos aqui, melhorar a comunicação em relação a isso. Mas era isso, essa coisa do tal time e tipo, tal parte do um pedaço de uma estrutura que não conseguiu realizar aquela tarefa. Eu não sou muito fã disso. Todo mundo perdeu, cara. E assim, a gente só começa a criar muitos processos porque a comunicação não está funcionando. Então, assim, toda vez que a gente vê que tem um monte de processo, um monte de reunião, um monte de coisa que você enfia as pessoas, significa que não está tendo comunicação. Pode ver. Porque a gente está falhando na comunicação. Então, tentativas, e quando a gente fala assim, Kanban é uma comunicação assíncrona. Se o Kanban estiver atualizado todo dia no fim do dia, não necessariamente no outro dia você precisa fazer uma daily. Esse é um ponto. Esse é um bom ponto. A gente tem um amigo, Vitão, vou te contar do Cassiano. Depois você conversa com a Mauri e Cassiano. Fala assim, Cassiano, me conta essa história. Cassiano foi para uma empresa e ele tinha muito problema de comunicação. Ele criou um negócio que ele chamava jornalzinho. Todo dia de manhã ele tinha um PowerPoint
Ele vinha e escrevia assim, principais tasks, e que hora tem que atualizar o Gira, o que tem que fazer, principais informações da empresa, principais informações, dúvidas do time. Começava a dele, ele entregava o jornalzinho para todo mundo, falava assim, alguém tem algum ponto para trazer que complementa ou falta isso aqui? Cara, se tinha, beleza, ele já atualizava ali, ele sabia o que ele ia fazer no próximo dia. Se não tinha, próximo dia ele vinha com o jornalzinho atualizado. Por quê? Já tinha um planejamento da sprint, tinha tudo. Cara, é um jeito de comunicar? É um super jeito de Genial, comunicar. É, genial. e aí sabe como que é? Isso daí eu chamo de cabresto, porque você enfiou o dev no cabresto e falou assim, cara, ou você faz, ou quando você não fizer, eu sei que você não fez porque eu te avisei. Isso é ruim. De um lado é bom, funciona, do outro lado eu acho que é ruim, porque aí você fica meio que o maldoso da história, sabe? Tô falando que você é mal não, Cassiano. Mas, cara, é o jeito que você vai puxar a orelha da pessoa. Você não fez, meu amigo, e tava combinado o que você tinha que fazer, Ah, Fred, sabe? mas convenhamos, Fred, eu convivo com mais devs do que, tipo, o pessoal de produto. E, porra, tem hora que tem que puxar muito a orelha, cara. Tem hora que tem que puxar muito a orelha. Falta postura, falta comunicação. Às vezes falta. Eu não gosto muito daquilo de ser dono de alguma coisa, tá? Eu acho que falta. Não sei, eu acho que falta profissionalismo, não sei se seria a palavra correta, um pouco forte. Mas às vezes falta, sabe? Tipo, a pessoa tem um pouquinho mais de carinho. Acho que carinho acho que vai melhor do que profissionalismo aqui. Com o trabalho que ela tá sendo contratada para fazer, sabe? Porque são pontos que, pô, de verdade, acho que 20 minutos no YouTube ali, se você está com um problema com relação a um negócio desse, às vezes você resolve, sabe? Eu tinha muito problema de comunicação, muito mesmo. Ainda tenho, mas, cara, li muita coisa. Quando a gente trabalhou junto na ZUP, o pessoal me colocava na fogueira quase toda semana para me abrir a boca e conversar, porque eu não sou muito fã de conversar. Né? Inclusive, o canal é algo para melhorar toda essa lereia Então, de Vitor não conversa, né? Eu acho que esse é o ponto porque começou a afetar a minha carreira. Mas voltando, de vez em quando precisa assim de uma puxada de orelha e aquelas puxadas de orelha firme, porque, cara, quer uma puxada de orelha boa? Cara, a maioria dos devs fazem freelancer, eu mesmo faço freelancer de produto e negócio. Quero ver, eu aposto que você não falha a comunicação quando você pega um freelancer, mas dentro não da empresa falha. que você está sendo pago, você falha. Aí eu falo que sim, cara, por que que o lugar que te dá o sustento fixo ali, você falha a comunicação, que é o lugar que você não pode falhar, e no freelancer ali você dedica, e aí você conta as 2 horinhas certas, que é as 2 horinhas que você programou com o cara. Ixi, Fred, caiu. Isso é ética. Fred, deu Voltou? uma caída. Voltou. No fim, é ético. Cara, você está sendo ético com o seu ambiente de trabalho, com o que você é. Então, é muito interessante pensar isso, sabe? Fica puxando de orelha. Né? Ainda tem a questão do ego ainda, né, ô Fred? Que, porra, a galera de desenvolvimento tem um ego de um tamanho do mundo. E às vezes até eu tenho meus momentos, tá? Eu não tô imune a isso não, porque de vez em quando eu tô que tô, né? Mas tem esses pontos aí. Fred, eu queria falar um pouquinho agora, né? Só para sair um pouco desse papo que a gente estava tendo aqui. O seu background é mais técnico, mas aqui vamos conversar um pouco com a galera que, por exemplo, é de produto e não entende mais ou menos o que o time deve fala. E o que o time deve fala, tipo, como é que eles conseguem expressar isso de um pouco melhor para o time de produto? Porque dá muito ruído. E isso dá problema pra caramba, né? Isso é muito complicado. Umas coisas que, por exemplo, eu sinto na pele. Passar prazo, cara. Prazo é um negócio complicado. Levantar o quão prioritário é um item perante, tipo, um produto ali, tipo, eu tenho muito problema com isso também. E tipo, pô, a plataforma tá caindo, sabe? O pessoal quer colocar uma feature nova. Como é que a gente, como o time de desenvolvimento consegue, tipo, tentar levantar isso e levantar pontos que ganhem força com o produto, por exemplo, tá? Fred, você tá travando tudo pra mim, meu amigo. Tô Tá, aqui. sua tela tá pixelada pra mim, eu acho que é aqui em casa. Deixa eu ver aqui, Cara, Fred. aqui tá. Vou tirar esse.
de fundo para ver se ele vai ficar. Eu não essa mais banda do que não, sem efeito. Acho que dá pra seguir, Fred. Melhorou? Sua câmera vai ficar meio pixelada, tá estranho. Quer ver? Deixa eu te mostrar com o jeito que tá saindo aqui. Ah, faz parte. Quer ver? Ó, dá uma olhada aí. Você tá saindo meio pixelado, mas Tô tá, acho que achando dá que pra esse entender. internet Eu também tô achando que é aqui. Esse DBC hoje tava fazendo a boa. Mas vamos lá, né? Se for aqui em casa, fica assim mesmo, né? Ó, é, eu perdi o ponto da pergunta. Ah, tá. Tipo, como é que a gente consegue fazer a ponte de comunicação melhor entre não é no mesmo, não vou falar times, eu vou falar tipo do ciclo de desenvolvimento aí, o ciclo de entrega. Como é que a gente melhora essa uhum. comunicação, tá? Tá. Vamos voltar lá na teoria da comunicação, né? A mensagem que alguém quer passar. É, vou dar um exemplo. E isso daqui é muito bom, sabe? Acho que dar exemplos de coisas cotidianas é muito bom para os dois lados. Tanto para a pessoa de produto trazer para o time de desenvolvimento, quanto para o time de desenvolvimento explicar alguma coisa para a pessoa de produto ou para o time de produto. Vamos para uma comunicação. Então, vamos viajar para Timor-Leste, igual te chamei. Gente, vamos fazer uma viagem. Cara, só te falei isso. Você vai começar a surgir na sua cabeça um monte Um de monte de dúvida. dúvida. Quando? Qual que é o custo? Qual que é o hotel? Onde eu compro ingresso? Cara, da mesma forma que eu vim, te chamei e não te dei todas as informações, se um cara de produto chama o time de desenvolvimento e fala assim, vamos para Timor, vamos desenvolver uma calculadora. Cara, mas essa calculadora vai calcular o quê? Então, começa lá. O cara de negócio tem que passar, explicar o porquê, como, quando, onde aquilo vai ser concebido e porquê, quais são as motivações, escutar, porque aí você começa a comunicação. Beleza. O time de tecnologia recebeu aquela mensagem lá de, cara, o que tem que desenvolver, por que tem que desenvolver. Aí ele começa a falar uns techniques de volta pro pessoa de produto. Cara, os techniques, mano, vamos lá. Começa a traduzir isso também. Você vem para mim e fala assim, vou criar uma lambda na AWS. Eu vou falar assim, lamber quem? Lamber o quê? Então, cara, acha uma imagem na internet explicando o que é uma lambda lá na AWS. Ou agora, vamos lá. A gente tem uma ferramenta que chama inteligência artificial. Vira para a inteligência artificial e fala assim, como que eu posso explicar o que é uma lambda na AWS para uma criança de 5 anos? E a pessoa de negócio também, cara, ficou na dúvida, pergunta, Fê. Mas assim, ó, uma coisa que eu gosto muito, Fred, eu sempre tive muito conhecimento prático. Eu costumo brincar que quando eu fui para a ZUP, aquilo ali para mim foi uma faculdade na V2, porque eu ainda estava fazendo faculdade, mas ali foi tipo, foi muita pauleira de conhecimento prático adquirido num curto espaço de tempo, porque a gente movia muita coisa rápido, e tinha o conhecimento formal da faculdade, tipo, um livro texto e ensinando lá os primórdios de computação, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Só voltando um pouquinho saindo um pouquinho do nosso foco aqui, mas acho que é importante falar. Eu sempre tive muito conhecimento prático das coisas. Só que quando eu comecei a ter que justificar, eu me vi numa situação de, pô, eu não tenho uma justificativa muito forte, porque isso foi me passado, e talvez eu precise reforçar isso com um conhecimento de fato, de pegar um livro sobre o assunto e ler. O que eu quero dizer com isso? Desenvolver pensamento crítico sobre as coisas. Isso é um Uhum. grande problema que eu topo muito hoje. E, de fato, eu estou tendo que voltar para lendo teoria por exemplo, de arquitetura, que é o meu foco ultimamente. Eu estou tendo que voltar, tipo assim, na prática, pô, se você me colocar ali, eu sei fazer umas coisas. Mas a teoria que fundamenta aquilo sobre o pensamento crítico, às vezes, falha um pouquinho, tá? Então é por isso que eu recomendo bastante para a galera ler livro, tá? Uhum. Apesar que a gente está numa era que a informação ela é muito fácil de ser acessada,
Eu acho que livro traz um pensamento crítico muito forte e diferencia muito profissional no mercado, né? Porque eu não sei como é que vocês fazem processo de contratação aí, mas quando eu fazia processo de contratação, cara, a entrevista comigo era um saco, porque eu sou insuportável. Eu sou insuportável. Se a pessoa fala um A, tipo, principalmente para cargo mais sênior, justifica para mim. E eu começo a analisar aquelas justificativas, tipo, por que você está tomando essa decisão? Porque no final do dia, esse tipo de decisão ela tem um impacto muito grande lá na frente, porque, pô, escolhemos um banco de dados XPTO aqui. Mas por que a gente escolheu esse banco de dados aqui? A gente tem que justificar isso lá na frente, porque isso vai virar um legado no futuro. Então, esse tipo de conhecimento e desenvolver esse pensamento crítico, eu acho que, na minha visão, somente livro traz isso, tá? É livro e prática para trazer esse tipo de coisa. Então, só saindo um pouco do tópico, tá, gente? Porque aqui acho que se faz necessário, tá? E você traz esse daí, eu tô até pesquisando aqui, tem uma frase, não lembro de quem que é, mas pessoas são contratadas pela hard skill e demitidas pela soft skill. E olha que louco, você literalmente fala assim, cara, você vai lá na teoria, no que o cara faz e tal, que é o hard. Ele entra, ele tem um hard skill e tal, mas talvez ele não tenha o soft skill necessário para ele estar onde ele está, ele fazer o que ele vai fazer. E aí já tem algumas empresas e teorias que falam o seguinte, não é só a soft skill, mas é o match cultural entre a cultura da pessoa e a cultura da empresa. Não adianta você pegar um cara que é extremamente acelerado, que ele tem uma ótima soft skill e colocar ele numa cultura que é extremamente lenta e engessada. Vai matar o cara. O cara pode ter a melhor Vai. hard skill, melhor soft skill do mundo. Então, hoje tem muitas empresas já no seu processo de recrutamento. A hard skill, cara, tá aqui, é uma parte do processo. A soft skill tá aqui, é outra parte do processo. Mas você tem um match cultural muito grande. Ontem eu até estava conversando com uma startup aqui de Uberlândia, a Jornada Quest, fica um abraço aí para a Kathleen. Eles fazem recrutamento e seleção através de jogos de RPG. E olha que louco. Interessante. Por quê? Porque o jogo de RPG é um personagem. Você veste a característica do personagem. Só que no fim, cara, é suas atitudes refletindo no que o personagem vai fazer. Então, se lá no começo do jogo você já escolhe um personagem que não é encaixado com o seu perfil, o narrador do RPG já vai saber assim, putz, o Fred escolheu um personagem que não é o personagem que reflete o que a gente está procurando. Sei lá, você que vai para um cargo de liderança, e aí você pega um personagem que ele não vai ser líder nato. Cara, você já começou a falhar na sua jornada, é por isso que é jornada quest, você já começou a falhar na sua jornada de processo seletivo. E no fim, por que eles escolheram o RPG? Porque muitas das vezes, quando aí aqui tem psicologia, muitas das vezes quando você vai jogar um jogo desse, você sai do seu estado de ego adulto, os psicanalistas adoram aí, um abraço para minhas terapeutas que eu tive na vida, você sai do estado de ego adulto, que é como a gente trabalha, a gente se porta, você vem para o estado de ego criança, que reflete o que você é no seu ambiente mais relaxado. E nesse ambiente relaxado, você vai mostrar o jeito que você é de conversa, de atitude, de brincadeira. Então, cara, no fim, é tudo sobre teoria e como que você vai usar essas teorias, sabe? Se você que se conhece, autoconhecimento a ponto de entender que quando você está fazendo um RPG de recrutamento, você tem que ser o seu adulto e o que precisa ser, você vai passar no recrutamento. Ou mesmo você vai passar no recrutamento, cara, vai dar um match perfeito com aquela vaga, só que o match cultural não bateu. Uhum. Por quê? Porque a empresa entendeu que a sua cultura, por mais que está dentro daquele personagem, não é a cultura que a empresa precisa. Às vezes é até melhor você não passar num processo seletivo desse, né, Fred? Que é você tentar encaixar É, uma bola num lugar que deveria ser um quadrado, né, cara? Às vezes não dá certo, cara. Às vezes você vai matar o profissional, né? E a gente tem essa volta toda para falar que no fim vamos lá, vamos voltar para a comunicação. Cara, o processo de recrutamento é uma comunicação. Sim. E é muito legal, aí você entra em processo seletivo, os caras falam assim, tem 7 etapas. Aí você fala assim, puta merda, 7 etapas. Primeira etapa, psicólogo para te entender. Segundo, médico cultural. Terceiro, por que eles já te falam que são 7 etapas? E por que
talvez tem processos tão longos? Cara, até para testar a resiliência da pessoa. Sim. Você aguenta ficar aqui 7 etapas no negócio? Ué, cara, então beleza. E em cada etapa você vai ser medido por um pedaço do processo. É comunicação. A comunicação foi lá no começo e vai ter comunicação em todas as etapas. Aí se vem, se é o melhor comunicador do mundo, entra para dentro da empresa, vai para a caverna e não conversa com ninguém, sabe? Ai, a gente volta, né, para a teoria do quadrado e da bola, né, Fred? É, Assim, eu só vou deixar um adendo, porque tem empresa, Fred, que faz esses processos seletivos muito longos e que, porra, a galera tá precisando de trampo, saca? Às vezes tem que balizar se realmente precisa disso tudo, você tá... sabe? Tem que ter um discernimento para as coisas, porque, cara, esses tempos atrás chegou uns processos seletivos para mim aqui, mano, 8, 9, 10 etapas. Eu falei, porra, Eu, meu, eu, meu cara, eu sou... tempo vale dinheiro, porra. Meu tempo é complicado. Mano, eu sofro, sabe, com essas grandes etapas. E, cara, a gente falou de soft skill, eu até procurei aqui onde estava aquela frase que eu tinha falado, né, que as pessoas são contratadas pelas hards e demitidas pelas soft skills. Cara, quer ler sobre soft skill? Vai na Amazon, tem 200 livros, velho. Escolhe um dos livros e lê, porque não é possível que o cara escreva um livro de soft skill e ele não vai explicar soft skill ali, porque assim, você tem um monte, sabe? Tem um monte. Então, escolhe qualquer um desses, pode ser até mais barato, e vai ler. Cara, ó, eu vou deixar aqui 3 livros que alguns eu gostei mais ou menos, tá? Outro eu tive que abrir a cabeça para entender. Negocie como se a sua vida dependesse disso. Eu acho que é um bom livro de negociação. Comece pelo porquê, que inclusive tá aqui na prateleira aqui, ó. Que eu li essa bagaça umas 3 vezes já. Toda vez eu dou uma rabiscada diferente daquele livro. Que eu acho que é um livro É muito muito bom. bom. Simon Sinek. E ultimamente eu tenho lido. Deixa eu ver. Não sei se é bem soft skill, mas para mim é comunicação. Então, comunicação para mim pega muito. Né? Então, eu estou lendo esse livro. Inclusive, né? E aqui vai para o pessoal que peçam feedbacks e estejam abertos a entender o que esses feedbacks significam. E a gente já saiu do papo e daqui a pouco a gente volta, tá, gente? É isso aí. Né? Peçam feedbacks e tentem entender o que esses feedbacks significam. Nem todo feedback é útil, na minha visão. Mas eu tive muito feedback de soft skill. Muito mesmo. Foi muito. Né? E, tipo, tem que ter uma maturidade muito forte para entender esses feedbacks e começar a anotar situações, tá? Eu demorei muito tempo para fazer isso, inclusive eu arrisquei minha carreira não dando moral para isso. Não recomendo, tá, gente? Deixem de ser cabeça dura, tá? E acho que o Fred já me puxou a orelha, um outro amigo nosso, o Rafael. Nossa, coitado do Rafael, cara. Um abraço, Rafa. Você foi guerreiro por me aguentar, viu? Eu fui líder técnico na squad do Rafa. Cara, porra. Acho que eu melhorei muito, viu? É, cara, vou trazer um livro também, aproveitando aqui. Você falou, né, da pessoa ter vulnerabilidade aqui também, então a coragem de ser imperfeito, da Brené Brown, acho que é muito bom. Quem não quiser comprar ler o livro dela, cara, tem um TEDx dela de 15 minutos, excelente, e tem uma série na Netflix dela também sobre esse livro, de 1h30, e aí você escolhe, se você quiser ver o TED, que é 15 minutos, depois se você quiser, gostou, vai ler a série, gostou, vai ler o livro, Porra. que é um ótimo exercício também, porque você já lê o TED, anota umas coisas, vê a série, anota outras coisas e vai pro livro, porque você já tem, tipo, um briefing do negócio, você vai respondendo suas questões. Mas o que eu ia falar também ah, durante um tempo eu fiz terapia, eu rodei 2 terapeutas juntos. Só façam isso se o seu seu terapeuta permitir. Eu cheguei na minha terapeuta de anos e falei assim, eu quero começar uma terapia pro lado profissional, você me ajuda? Ela ajuda, e inclusive eu recomendo que seja outra pessoa, porque eu não sou boa nisso. Beleza, vamos ver. E aí um dia ela me falou uma coisa que faz muito sentido. Quando a gente está no começo da carreira, muitas das vezes a gente vai ter que receber algum feedback ali sobre soft skill, mais sobre soft skill, e talvez um pouco menos sobre hard. Ou, dependendo do cenário, um pouco mais de hard, depende do como está seu balanço.
Depois você cresce um pouco na carreira, tipo, você se torna, vamos por assim, um tech lead, você já está ali num cargo mais sênior. Cara, basicamente os feedbacks vão ser sobre soft. Por que sobre soft? Porque a hard skill, você já honrou o caminho para você chegar lá. Você tem mestrado, você já fez pesquisa, você já desenvolveu mil coisas. Então, quando você erra o hard, você reconhece que você errou o hard. Cara, eu errei. Mas o soft, você talvez não reconheça, porque você repete aquilo N vezes. Então, no começo da carreira, é comum, dependendo da pessoa, ficar balanceado. No meio para o fim da carreira, cara, vai ser basicamente soft skill. Então, assim, o que vai te levar para outro patamar, você tem que ter uma base sólida, que é o hard, vamos trazer assim, o hard é o sólido, é o físico, o que sustenta aquilo ali. É E a o que vai fundação. moldar a fundação, o que vai moldar esse crescimento é o soft, cara. Eu tô passando por esse processo, né, Fred? A gente conversa muito, né? Que, cara, tem alguns anos já que eu venho recebendo só pauleira de feedback de soft skill, né? De vez em quando eu recebo algum ou outro de hard skill, tipo, de alguma coisa que pode melhorar, ou pode, tipo, que eu tenho que pesquisar porque é algo que surgiu novo, ou surgiu com outro nome em computação, porque a gente tem muito disso, né? Mas, porra, acho que dos 3 últimos anos pra cá eu recebi tanto feedback de soft skill, cara, que, porra, eu chego a ficar torto, porque eu demoro um pouco pra processar esses feedbacks, e realmente eles são complicados. E o lance da terapia é um negócio muito importante, tá? Muito É. importante. E quando você pedir feedback, cara, acho que isso é muito legal. Quando alguém for te dar um feedback, fica a dica. Fala assim, é, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos colocar o Rafa aqui. O Rafa vai meu chefe no momento. Rafa, quais são os feedbacks que você tem em relação ao meu soft skill? E ele vai falar. Quais são os feedbacks que tem em relação ao meu hard skill? Ele vai falar. Então você já separou ali. Porque se talvez o líder não é a pessoa que ela vai conseguir separar o que é hard e o que é soft, ele vai te falar meio que, porque ele disse, você não comunicou aquela entrega que era muito importante, porque você falhou aquilo. Cara, você não entendeu nada, você só entendeu que você falhou aquela entrega. Mas o que era soft e o que era hard, sabe? E para os gestores, cara, metodologia. STAR, situação, técnica, atitude e resultado. Qual foi a situação que a pessoa errou? O que foi o acontecido, que é a técnica, a ação e o resultado. Usando STAR, você vai conseguir dar um feedback muito mais estruturado para as pessoas, sabe? Então, sim, fica aí uma técnica para a pessoa que vai dar um feedback e fica aí também técnica de questionamento, quais são meus erros, para você questionar o seu líder. E faz esse Importante. exercício um dia, galera. Mas no dia que você for receber um feedback, você fala assim, beleza, chefe, muito obrigado e tal. Deixa eu só entender. Você está me falando que minha falha soft skill foi comunicação. E minha falha hard skill foi isso, isso, isso. Porque você também vai colocar ele contra uma parede, do tipo, ele tem que entender. Quer fazer o trem certinho? Anota. Chefe, estou te mandando por e-mail ou no chat na empresa, no WhatsApp, que foi a nossa conversa. Formaliza o negócio. Na próxima reunião de feedback, você já vem com aquilo. Você mesmo puxa, põe na tela e faz assim: a gente conversou sobre isso na última reunião, eu queria perguntar se eu evoluí algum desses itens. One-on-one é importante, tá, gente? One-on-one não é pra ficar passando status de tarefa, não, tá? Vamos deixar isso aí O que, bem que, eu, claro. que eu fiz uma vez, cara? Eu não sei se você chegou a pegar essa época, eu lembro que o João, o Vinícius, um abraço para o Vinícius. O Vinícius fazia isso muito bem. Eu peguei e fiz uma planilha e eu colocava assim: pessoal, profissional, liderança, ZUP, e eu colocava ponto positivo, ponto negativo, neutro. Eu mandei essa planilha para todo mundo e falei assim: galera, essa aqui é a nossa planilha de one-on-one. Faça uma cópia, eu não preciso ter acesso. Mas quando vocês vierem com o one-on-one, eu quero que vocês não precisam me mostrar, mas vocês tenham preenchido. O que foi o ponto positivo, negativo ou neutro pessoal, ponto positivo, negativo, neutro profissional, da minha liderança, da ZUP, do projeto, porque isso literalmente estratificou, cara, positivo, negativo, o que é neutro. Quer mais? Põe um hard e um soft skill. O que foi meu hard skill dentro da liderança que falhou? O que foi o soft skill?
Esse aqui é o modelo de você se preparar para um one-on-one e do seu líder receber isso, porque assim, o Vinícius me mandava, sabe? Eu achava muito legal, o Vinícius vinha e me mandava, assim, cara, toma. Porque, cara, eu sei exatamente o que que foi ruim, o que que foi bom, e aí meu trabalho enquanto liderança é olhar para aquilo e resolver para a próxima. Eu acho que eu não peguei essa época não, Fred, acho que eu estava no outro time. Você Eu tá não no time do lembro, Rafa. acho que eu estava no time do Rafa já, eu estava mexendo no volume lá. Mas, pô, é um bom modelo, tá? É um bom modelo, porque por muito tempo eu tive dificuldade para, tipo, sair desse status report que às vezes o one-on-one vira, para tipo, pô, ô, vamos dar uma parada aqui, vamos dar uns feedback para ver se a pessoa cresce profissionalmente ou melhora profissionalmente, né? Alguns one-on-ones eu tive que pôr um ponto nisso, porque de vez em quando sai, ainda volta, mas eu tento frear, porque não é um status report, de fato. Se está acontecendo com vocês, tentem frear, tá, pessoal? Porque, de fato, o one-on-one é um ponto de você ter feedbacks e dar feedbacks para o seu gestor ali de fato. Não é tipo, pô, eu fiz tarefa tal. Não, não é isso. Não, e outra, não é pro seu líder te dar feedback de tudo. Cara, one-on-one é mais pro líder escutar a outra pessoa. E às vezes era muito assim, que você tem algum feedback pra mim? Eu falei, não, não tem. Não tem porque, cara, você já trouxe tudo que você tinha que trazer. E se você já identificou o que que você falhou, o que que você acertou, o que que eu falei, o que que eu acertei, cara, eu preciso falar a mesma coisa de volta? Mano, é isso, melhora e volta na próxima. E eu vou melhorar no que eu preciso e voltar na próxima. Isso. Acho que é isso, Fred. A parte aqui de one-on-ones e carreira. Vamos pôr uma pergunta aqui, que essa aqui eu deixei ela cozinhando uns dias, porque essa aqui eu tenho dificuldade com ela. Vamos para historinhas primeiro, né? Vamos supor que num cenário hipotético que eu tenho uma aplicação que ela está sofrendo, sei lá, com o banco de dados não está aguentando o volume de requisições que está acontecendo. Então a gente tem lá um reservatório de dados e quando, sei lá, tem um período ali de fluxo intenso de usuários que estão acessando a plataforma, consumindo conteúdo, a aplicação não aguenta. Como que eu, como um dev, eu consigo ou eu crio estruturas para poder tipo chegar num pessoal de produtos e falar, pô, galera, a gente precisa olhar para isso aqui, a gente precisa priorizar isso aqui porque a plataforma ela não está aguentando. E o que acontece normalmente? A plataforma não está suportando e o pessoal de growth está tentando crescer mais a plataforma. Então não tem um crescimento que consegue ser escalável no final do dia. A plataforma vai cair. Aí a gente já sabe o que acontece quando uma plataforma começa a cair, né? A NPS vai lá para baixo, o usuário vai para o concorrente, a gente perde posicionamento no mercado. Então, como é que, por exemplo, eu desenvolvo uma estratégia para chegar no pessoal de produto e falar, pô, vamos olhar para isso aqui? Tipo assim, é número. Como é que eu estruturo para chegar nesse ponto? Ah, você já falou, é número. Cara, vamos lá, você tem. A pessoa de desenvolvimento provavelmente tem mais acesso aos números que são importantes do que a pessoa de negócio em maioria das vezes. Em muitos casos, a pessoa de produto vira para o dev e fala assim, cara, vai lá e faz uma care para mim para ver como que tá, ou acessa o Google Analytics aí para ver. Então, cara, você tem a faca e o queijo. Você precisa partir o queijo com a faca e mostrar o número. E acho que aqui tem uma... Eu vou pôr um pouquinho de dedo na ferida e jogar uma bomba. Acho que tem um pouquinho de falha do time de desenvolvimento, achar que ele não deva mexer nos números e falar de negócio. Porque ele tem que mexer nos números e falar de negócio. O time de desenvolvimento está lá vendo a quantidade de usuário aumentando, a quantidade de aquisição no banco aumentando, a latência está aumentando. Você está tendo... O retorno está mais lento. Antes você gastava 3 milissegundos para a página carregar, agora gasta 5 porque você está sobrecarregado. Cara, leva esse número. Leva esse número. Esses dias eu estava numa reunião, a gente está fazendo uma migração de plataforma. E aí o menino virou e falou assim, ó, antes a gente tinha que... Então você tem lá um conjunto de aulas, e aí, sei lá, você tinha 10 turmas, você tinha que pegar aquele conjunto de aula e multiplicar por 10. Então você tinha no banco de dados 10 vezes aquela aula. Então se você tinha 500 turmas, você tinha 500 vezes aquela aula.
E aí, tiveram a ideia de montar uma estrutura em cima que basicamente você acessa esse conteúdo, mostra e você não replica ele. Então, você otimiza o banco de dados, ao mesmo tempo você vai otimizar o tempo de carregamento. Uhum, Porque, cara, eu não preciso mais acessar um monte de estrutura ou procurar naquela estrutura. Basicamente, eu tenho um gateway que faz isso para mim. Eu virei para o time e falei assim, cara, isso é excelente. Mede quanto tempo a gente gasta hoje para carregar uma aula e mede quanto tempo vai ser depois. Aí a pessoa, o tech lead falou assim, cara, mas vai mudar muito pouco, vai mudar meio milissegundo, um milissegundo. Hoje que o tempo de carregamento é, sei lá, 7 milissegundos. Eu falei assim, cara, é pouco, mas isso dá uma diferença danada. tá. Porque hoje, um tempo de carregamento de 3 segundos faz a pessoa desistir de ver o negócio. Então, se você tira 1 milissegundo, 2 milissegundos, meio milissegundo, você tá evitando uma latência. Então, tipo, se teve uma latência ali e você tirou esse 1 milissegundo, talvez ele nem viu a latência. Porque você resolveu um pequeno problema que a latência ia causar. Então, cara, hoje, anota esses dados e leva para a pessoa de negócio e fala assim, cara, a gente não pode desenvolver isso hoje, porque, assim, exemplo, tá chegando a Black Friday. Cara, Hum, os times de arquitetura e de banco, os caras já devem estar há uns 2 meses assim. Vai chegar Black Friday, vai chegar Black Friday. Só, cara, se está 2 meses de chegar Black Friday e você ainda não fez nada, se você não chegou no time de negócio assim, meu amigo, vai chegar Black Friday de novo, ano passado aqui o gráfico, o que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Cara, porque a pessoa de negócio ela vai precisar entregar as coisas, dificilmente ela vai voltar e pensar nessa experiência. Então, vende o peixe, monta a apresentação, pega os dados. Ah, Fred, mas eu não sei montar a apresentação, não sei montar os dados. Você sabe aprende, onde estão os gente. dados? Pega os dados, põe numa IA e fala assim: eu quero convencer meu PM de que a gente precisa fazer a correção no banco, a correção nisso, 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 e esses aqui são os dados. Como que eu posso convencer? Me monte uma apresentação. Aqui eu tenho uma dúvida, Fred. Vamos voltar lá para o cenário do banco de dados que vocês tiveram. Tá? Você falou de latência. Mas aqui tem um outro custo, que é o custo de computação. Eu não sei como é que está a estrutura de vocês hoje. Tá? Não sei se vocês vão usar um AWS ou algum cloud, etc. Pergunta muito não, porque eu também eu deixo isso lá com a de tecnologia. Tipo, cara, ca- nesse ponto, cada um com seu quadrado. Porque se eu for tentar entender tudo do time de Ah, não, tecnologia você vai também, ficar maluco. Mas assim, é, até que ponto que é pouca informação, até que ponto que é muita informação? Porque, por exemplo, eu poderia chegar lá e falar assim, pô, o custo para rodar essa estrutura toda, sei lá, por 12 horas é X, porque está gastando tanto de computação, está gastando tanto no banco de dados, está gastando tanto de gateway que a gente pode estar trafegando, está gastando tanto por network trafegado ali, por dado trafegado de network. E, por exemplo, a AWS adora esse negócio. A AWS tem uns custos ali que, porra, os caras sabem ganhar dinheiro, viu? E bastante, né? Mas voltando, até que ponto que, tipo assim, eu tenho pouca informação e eu tenho um excesso de informação que talvez não contribua? Tipo assim, se eu for te entregar isso hoje, por exemplo, o que eu ia olhar ali? Latência e custo de computação em máquinas virtuais, por exemplo, que é o cenário que eu estou mais envolvido. Eu iria trazer essas duas informações. E talvez um custo de desenvolvimento que seria um chute educado, seria uma estimativa de capacity. cara, acho que isso depende muito do Pouco, cenário. muito. Acho que depende do cenário. Eu acho que quando a gente fala de dados financeiros, é o melhor, é o melhor. Então, quanto que eu estou economizando ou quanto que a gente está gastando a mais. Mas que é um tema interessante. Por exemplo, está chegando aí a Black Friday, os sites vão ficar sobrecarregados. Você vem põe um negócio no carrinho de compra e clica no botão para pagar. Aí passa 3 segundos, não, cara, a tela não deu nem piscou. Você vai clicar de novo. Cara, dá para medir quantos cliques repetidos no intervalo menor do que tantos segundos teve? E aí você pega duas faixas. Um dia normal, uma segunda-feira meio-dia e uma segunda meio-dia de... Não vai ser Black Friday, né? Então, sexta meio-dia normal e uma sexta de Black Friday. Anterior, a dona anterior. Cara, quantos duplo clique teve em menos de um segundo para aquele botão aqui? Você achou uma métrica? Porque, cara, no fim é uma atitude de um humano tentando resolver o problema dela. Quantos refresh Uhum. eu tive aqui?
Cara, isso é muito difícil a gente pensar, até a gente enquanto PM, pessoa de negócio, a gente também tem que ficar pensando nos cenários hipotéticos para a gente poder calcular ou medir alguma coisa. Isso é muito na experiência, cara. Aí o melhor da experiência é se coloque no lugar. Então, quando você entra no site, você fica ali clicando o mesmo botão 5 vezes, esperando a mesma ação. Ou você vira para sua mãe, tia, avó, irmão, que não é de tecnologia, e fala assim: cara, vem cá, vamos fazer uma compra aqui comigo. E aí você mostra o seu site para a pessoa e deixa a pessoa mexer. Ah, põe no carrinho aí. Onde que ela clica? Nossa, tá lento, não tá? Tá. Então tá, obrigado, entendi. Tá lento. Cara, o melhor jeito. No fim, Feedback o humano e imediato. é, o fim, o humano, o usuário, ele vai reclamar de alguma coisa ali. Então, assim, vê ali o que, que ele está falando. Acho que é um bom jeito de também achar itens para devolver. Hoje eu fui abrir o site da prefeitura aqui de Uberlândia, que eu tinha que ver o negócio. Cara, aqui eu abri no celular, eu queria chorar. Por quê? Porque ele não é responsivo. Então eu tive que ir lá, colocar no celular como ver uma página da web para me mexer, sabe? E outra, eu fiquei ali dando requisição porque o treino fazia o que eu queria. E Não depois eu falei, nossa, funciona. é página da web. Aí eu mudei, para funcionar. Mas assim, cara, eu tenho uma experiência de que se eu fizer isso, vai. E a pessoa do outro lado? Então, assim, o dev que é da página de Uberlândia, se você estiver escutando, da prefeitura, cara, chega no seu gestor de negócio e fala assim, meu amigo, a gente podia transformar isso aqui no responsivo, né? Por quê? Aí o gestor, por quê? Ele vai falar assim, então, você já tentou acessar o site da prefeitura pelo celular? Não. Então, tenta aí, meu amigo. Esse é um ótimo jeito de você mostrar para a pessoa que ela precisa desenvolver Uhum. alguma coisa, sabe? Então, acho que são formatos, sabe? Justo, Fred. Uma coisa que a gente não é muito ensinado é justamente pegar essas correlações de métricas, tá? Porque cria-se um. Em alguns times, tá? Que eu já passei, o pessoal tinha muito medo de conversar com a galera de negócio, saca? Tipo, era comunicação inefetiva mesmo, sabe? Porque parece que o pessoal era inacessível, mas não era bem isso, sabe? Era só uma primeira impressão que era extremamente errônea, sabe? E uma das coisas que eu venho fazendo muito, porque ultimamente eu venho sendo muito cobrado em relação a isso, e com razão, é justamente ter esses números, tá? Então, às vezes eu sofro, cara, porque tem muita coisa que, por exemplo, eu faço que, porra, eu não sei quantificar, tipo, em números, sabe? Aí, tipo assim, de vez em quando eu me pego ali, eu entro num buraco de coelho, tipo assim, pô, como que eu quantifico tal coisa porque eu preciso demonstrar que eu gastei horas nisso, ou que eu vou economizar dinheiro com isso, sabe? Você tem alguma leitura, alguma coisa que a gente pode dar uma olhada nisso? Tipo, porque eu tô desesperado atrás disso, Fred, sendo bem sincero. Métricas. Cara, métricas, eu tenho os livros de métricas, mas eu preciso pensar, né? Cadê esse livro? E enquanto o Fred pega lá, Tem pessoal, isso é importante para a carreira de vocês desde o começo, tá? Porque se vocês têm números das coisas que vocês estão fazendo, deixa eu dar uns exemplos aqui meio bobinho. Por exemplo, eu entreguei 30 tarefas no período aqui que eu estou sendo avaliado. Tá, dessas 30 tarefas, as 30 subiram produção. Se você é um júnior, pô, muito bom. Se você é um pleno, quais dessas tarefas, aí a gente já começa a olhar para o OKR. Quais dessas tarefas atingem um OKR? Então você consegue linkar essas tarefas com os OKRs ali, com o percentual disso. Ah, eu melhorei a consulta no banco de dados aqui, que estava demorando 2 minutos para rodar, está rodando em 30 segundos agora. Pô, métrica de performance. Anota que tu fez isso, anota o fluxo que tu fez isso, quantas vezes vocês conseguiram otimizar esse nível de consulta, e se vocês conseguirem computar o custo de computar o custo de computação é uma frase maravilhosa, mas a gente vai estar soltando ela assim mesmo, tá? E, tem e o, você nesse, pode falar, Fred. nesse cenário, tem o Accelerate, livro, que até numa época lá na Azup a gente falava muito disso. Chama Accelerate. Deixa eu pegar aqui. The Science of Lean Software and DevOps. Tem em português esse livro? Nunca tinha visto esse livro em português, não. Eu Não acho tem, que não não. tem, Fred. Fake news, é em inglês mesmo.
Aqui, ó. Aqui um texto. Não sei se o texto é bom, mas a gente compartilha. Accelerate. Mas isso daqui era um livro que, assim, por um tempo lá na ZUP foi meio que de prateleira de dev. Cara, você quer ser um especialista, aplica Accelerate. Quando a gente fala de Hum, dados, tem um aqui que é Storytelling com dados. Ele é bem interessante, ele é para negócio, mas ele mostra alguns formatos de você contar histórias com dados. Eu tinha outros livros de dados, cara. Eu não enfiei esses livros em algum canto na minha. eu tava até, não sei se você tava escutando, Fred, mas eu tava até comentando que, tipo, quanto mais cedo a galera conseguir levantar esse tipo de número, mais rápido eles conseguem acelerar a carreira deles. É, Porque isso é isso é legal, importante, porque isso vira que é facilita isso. o trabalho do gestor. E Oi, pode contar um negócio? Vamos lá. Uma vez eu e o Nasser fez um trabalho lá na ZUP. Não vou contar que cliente que era, mas quem sabe quando eu e o Nasser trabalhamos junto vai saber. A gente tinha lá um gira e que media as histórias. Só que era tudo por ponto. Mais cedo você tinha feito uma pergunta de refinamento e a gente fez todo esse trabalho por causa de refinamento. Então, tipo assim, você tem lá o gira, você tem a história, você sabe quantos pontos que aquela história vale no começo da sprint, você sabe quantos dias, tempo o dev gastou para desenvolver aquela história. Então, beleza. Cara, quando você tem uma história, um dev e um ponto, você não tem massa de dados. Agora, imagina o seguinte, você rodou lá 3 meses, você tem 10 devs, você tem 200 histórias, todas as histórias com pontos. E todas as histórias, você marcou quanto tempo você gastou para fazer cada história. Você sabe se aquela história é front, back, banco, não sei o quê. Hoje é muito fácil. Você extrai aquilo tudo, manda uma IA e fala assim, converta pontos em horas e me fale quantos pontos equivale a cada hora dentro de uma sprint, para cada dev, para cada frente de desenvolvimento. Cara, eu e o Nasser passou 2 noites inteiras fazendo todo um depara para a gente entender qual que era a métrica de nem pontos por ferrando hora. que vocês tabularam isso na munheca. Foi, porque na época não tinha IA. Porra, Fred. Tem programador, filho. Puxa um programador pra fazer isso pra vocês. Mas, mano, se você chama um programador e fala isso, de duas, uma, ou o cara não vai querer fazer, ou ele vai fazer e não vai te entregar isso mastigado. Porque no fim, a hora que eu te conto isso tudo, cara, para que é isso? Simplesmente para pessoas de produto saber lá na hora que você está fazendo a planning, que o Vitão está metendo 2 pontos e na calculadora dele no canto ele está ali, ó, 2 pontos equivale a, cada ponto equivale a 3 horas do Vitão, então significa que ele vai gastar 6 horas. Se é front, back ou banco, muda. E nem sempre um ponto é 3 horas, 2 pontos é 6 horas, 3 pontos é 9 horas. 3 pontos pode ser 12 horas, que é o Desvio. Fibonacci, que é o desvio. Porque a complexidade não necessariamente é um multiplicador OPA, né? Ela é uma PG. Então, assim, para que a gente fez isso tudo? Porque a gente tinha um grande problema. A gente tinha ali um backlog gigante. A gente pegou esse backlog, levou para o time e falou assim: e era um backlog para 6 meses. 6 meses. Time, a gente precisa fazer um refinamento macro sobre isso. Então, o que é P, o que é M, o que é G, o que é GG. A gente passou uma tarde fazendo esse refinamento. Depois a gente fez todo esse trabalho. Porque a gente pegou aquilo tudo, multiplicou todo o refinamento pelas horas que a gente achou, pegou aquelas horas, dividiu em meses e dias de trabalho, e descobriu que o backlog de 6 meses não equivalia a 6 meses na prática, equivalia a 2 anos. Aí vem o lado legal da história. Por que a gente fez isso? Para a gente provar que precisaria contratar mais pessoas para chegar onde precisava chegar. Isso é ser estratégico. Porque você está usando os dados do time, não é para ferrar o time, mas você está usando os dados do time para mostrar que o time não tem a mesma capacidade de vazão que a empresa quer. Genial. E parabéns pelo trabalho, cara. Porque isso aí foi uma das poucas vezes que eu vi esse tipo de dado não ser usado contra um time de desenvolvimento, tá? Inclusive, eu já Mas vi esse é o demissão jeito, ocorrer por causa disso. mas esse é o jeito inteligente, porque assim, Sim. tem
um negócio que a gente fala aqui de dados, que é métrica, ah, é métrica do passado e métrica do futuro, mas não é, em português não é assim, métrica do passado e do futuro, Product Manager. Eu preciso achar meus materiais aqui. Tem muito tempo que... Lagging Indicators e Leading Indicators. Hum. O que é o Lagging Indicator? É a métrica do passado. Até a gente ter a matéria de produto, até a gente começar a trabalhar com muito, vamos por assim, a digitalização, a gente basicamente olhava o método do passado, Lagging Indicator. Agora que a gente olha Lead Indicator, são coisas que vão fazer a gente mudar o jeito que a gente olha. Então, por exemplo, quando eu faço um NPS, eu estou olhando para o passado. Mas se eu estou vendo meu NPS cair, isso me gera um potencial para o futuro. Cara, ele está caindo, ele vai continuar caindo. Então, como que eu olho esse indicador para frente? Cara, meu engajamento nas minhas páginas estão caindo, ou estão subindo. Cara, se está caindo, significa que a gente está fazendo alguma coisa que está subindo. Então, sim, você pode olhar para o passado, você pode olhar para o futuro, você pode olhar os dois, que é um conjunto de métricas. Então, lagging indicators e leading indicators, sabe? Agora, livro para isso, não me pergunte, porque eu aprendi isso daqui na marra. Eu vou deixar na descrição também. Vou ver se eu acho um artigo depois. Tem aqui alguns artigos, deixa eu ver se... Não sei se os artigos são bons, mas, cara, fica aí de tipo de to-do para dar uma olhada, sabe? E, cara, é legal estudar essas coisas. Não sei se tem, mas depois acho que eu tenho uns materiais de indicadores, cara. E assim, eu não sou uma pessoa tão especialista em dados, sabe? Eu falo de dados, eu palpito sobre dados, mas eu não sou uma pessoa que estudei dados. Eu faço muito intuitivamente, sabe? Por curiosidade. Até eu falo, uma coisa que o mestrado me ensinou foi, cara, dados são muito bons, então como que você vai usar mais dados para provar as coisas, sabe? Aí a gente demora para aprender, viu, Fred? E, cara, eu tenho uma relação muito complicada com matemática, porque é amor e ódio de vez em quando. Mas eu não tenho um padrão que eu tenho para várias coisas da minha vida, eu tento, tipo, tirar algo que tá no textual ali, passar para matemática, porque para mim faz mais sentido, sabe? E para algumas coisas que eu venho aplicando isso, vem dando muito certo, tá? Trabalho foi uma delas. Infelizmente na bolsa de valores não foi tanto, né? Mas aí, né? A gente aprende que, né? Posicionamento e conhecimento. Mas eu acho que números nesse sentido e saber quais números retirar e olhar, isso é importante, tá? Depende muito do contexto. Já peguei trampo que, tipo, a métrica principal que o pessoal tava olhando era dinheiro. Cara, tem um AWS ali fritando, eu quero reduzir o custo disso. Essa era a métrica que eu tinha que olhar. Fui lá e olhei, tipo, pô, quais são os principais detratores disso aqui e comecei a atuar em cima do que era necessário ali. Então, o meu ponto aqui tentem entender o contexto que vocês estão inseridos e entender quais são os indicadores que o pessoal está olhando, o que, que é importante, o que, que não é naquele momento, tá? E isso é variável, tá, gente? Isso é um negócio muito mutável. Então, E é legal a pessoa que é técnica também começar a questionar a pessoa de negócio sobre isso. Vamos lá, cara, a gente falou de comunicação, a gente falou de indicador, a gente falou de técnica, tem que gestão do time. Olha o tanto de coisa que a pessoa de negócio faz implicitamente também, sabe? Vou dar uma defendida aqui na causa do negócio. E aí, cara, você está imerso, e aí o dev, se você não tem um indicador, o dev vira para você e fala assim, cara, eu preciso de um indicador. A primeira ação da pessoa de produto vai se foder, velho. Não é possível que estão pedindo mais uma coisa para mim. A segunda cara, isso é importante, porque se não fosse, eu não estava me perguntando. devolve a catracada, Fred. Cara, ultimamente eu tenho devolvido. E ultimamente eu tenho questionado, tipo, voltado isso mais pro time. Esses dias pra trás eu tava fazendo um freela e, cara, a gente tava numa reunião de alinhamento ali e o pessoal, tipo assim, pedindo, tentando.
entender por que que a gente ia fazer uma demanda específica. Era um negócio bem complexo, você quer demandar um capacity enorme do time. É tipo assim, o pessoal pedindo alguns indicadores de que, tipo, em resumo, a demanda era de arquitetura, o pessoal falou assim, cara, tem esses endpoint aqui, não é para responder, não é para demorar tanto, otimizem. Basicamente foi isso que desceram e falaram, é isso aqui que você tem que fazer. E o time de desenvolvimento, pô, mas com base no que estão falando que isso aqui é lento, que não sei o quê. E, cara, a batata quente estava na mão do time de desenvolvimento. Eu devolvi a catracada, eu falei, gente, abre o Datadog. Olha o tanto de alerta que a gente tem em relação a esses endpoints que eles estão falando. Olha o tanto de falha que a gente tem de tempo de resposta. Agora vamos raciocinar um pouquinho. Tempo de resposta, o usuário está esperando, a humanidade está cada vez menos com. Mais Como é que eu vou ansiosa. dizer isso? Está mais ansiosa. Tipo, se o negócio demora ali para responder, o pessoal próximo. O nosso período de atenção está bem menor e a gente está mais irritado, né? Então, eu devolvi a catracada pro time porque é de responsabilidade do time olhar isso, sabe? E às vezes falta posicionamento da galera que é mais sênior. Isso eu cobro muito, porque é um posicionamento que eu acho que a galera que é mais sênior tem que passar adiante, porque isso foi me passado. Quando a gente trabalhou na ZUP, eu falo, cara, a ZUP para mim foi uma escola. Ali foi uma escola violenta, porque o pessoal, eles não me ensinaram só o técnico que precisava ser aflorado. Eles me ensinaram a ter um pensamento crítico como um todo, como o fluxo de negócio funciona, como é que a receita do negócio funciona, Sim. time. Então, de novo, devolve a catracada, Fred, quando for assim. Eu sou super fã de devolver, cara. Sabe? Eu, É, eu acho que o é, time de desenvolvimento precisa ter um pouquinho mais de. Sabe? De novo, a gente volta para profissionalismo. Não sei que palavra usar aqui, mas tipo, pô, isso é comigo. perspicácia. Né? Tipo, acho que é um bom, tipo, é entender que, pô, essa parte é comigo. Essa parte não é com outra pessoa, é eu que tenho que dar esse tipo de resposta, sabe? Bom, Você falou da comentários? Zup, cara. O Trato, para mim, era um puto exemplo de gestão de dados. Eu lembro que eu entrei no Trato e aí me chamaram para uma reunião que era a reunião de. Não era segurança, como que se chamava lá? Daqui a pouco eu lembro. Era sustentação. Foi uma reunião de sustentação. E aí o cara abriu o gráfico estourando, os endpoints, esse endpoint Fred, 15 milissegundos. Que eu olhei Fred, para aquilo peraí. assim, cacete. Azul, isso. Lá na Azul, no Trato, cara, tinha um time de sustentação. E aí eu cheguei lá, cara, e foi assim, um espanto, porque eu nunca tinha visto um time de sustentação, nunca tinha visto aquele trabalho, sabe? Tinha um menino lá, não vou lembrar o nome dele, mas e ele trazia, cara, tais endpoints estão estourando, qual que foi o dia de tráfego, não sei o quê. E aí eu lembro de um fato, eu questionei ele, ele falou assim, não, a gente pode mudar esse alerta, em vez de ser 15 milissegundos, ser 20. Aí eu falei assim, cara, mas a gente vem subir nesse alerta, será que a gente não tem que resolver em vez de subir o alerta? Ele, não, mas ainda está dentro do parâmetro aceitável. Aí aquilo me marcou muito, porque eu falei assim, cara, o que é um parâmetro aceitável? Depende muito do seu usuário, então você tem que entender. Mas é muito legal você começar a ter esse nível de dados, que é a sustentação, e acompanhar, porque eu ia, o arquiteto ia, o tech lead ia, cara, isso é responsabilidade de todo mundo. Não é Sim, só o time técnico, mas é responsabilidade de todo mundo olhar para ver a saúde do negócio. Por mais que eu não era uma pessoa técnica, mas eu estava lá pensando assim, nossa, isso daqui começa a estourar demais, impacta ali. Então, assim, nossa necessidade no trato não era tão instantânea. Tipo assim, o cara podia fazer uma requisição e podia demorar ali 3, 4 segundos, não ia ter um prejuízo grande. Até porque ele está na estrada, ele sabe que vai ter uma demora grande, porque vai bater até voltar, tem falha de dados. Mas, cara, a hora que você tá, tipo, vamos pôr assim, uma rede social, cara, qualquer milissegundo vai fazer a pessoa desistir de uma transação exato. bancária. Eu uso um banco X, eu pego tudo que eu recebo, eu jogo para um outro banco para me usar a Pix e transferência desse banco, porque é muito mais rápido. Porque no outro banco, cara, para mim fazer um Pix, eu demorava 3 minutos. Hoje, nesse banco, não vou falar os nomes para não ajudar também os bancos, mas nesse banco roxo, cara, você gasta 15 segundos para fazer o Pix, mano.
sabe? É muito rápido. Então, assim, Fora o X, né? meu dinheiro vai ter meu dinheiro vai ficar onde que eu preciso fazer a movimentação mais rápida. E é isso, é diferente, sabe? O iFood, você vai pedir comida lá. Cara, você vai pedir comida também, se demora para carregar, você vai para o próximo, sabe? Então, sim, hoje a gente está num movimento muito instantâneo. Então, se você quer reter o seu usuário, você tem que entender qual dado ou qual tempo que ele precisa e quais são as principais ações. Então, cara, faz reunião sobre sustentação e discute sobre isso. Importante, muito importante e bem. É bem deixado de lado, tá? Bem deixado de lado. Isso aí é complicado, Sempre, sempre deixar de lado isso daí, né? cara. Só quem pensa em experiência que mantém time disso, sabe? E era até engraçado no trato a gente ter isso, porque assim, não precisava de ter toda essa preocupação e era um produto que realmente tinha, sabe? E aí fica os parabéns para quem começou o trato, todo o trabalho, porque eu acho que assim, é, tranquilamente é o projeto mais incrível que eu trabalhei, Eu assim, também. Disparado. disparado. Não Disparado. tem outro igual, sabe? Apesar de todos os pesares, assim, para mim foi incrível. Ali foi diferente, cara. Foi diferente. Bom, Fred, acho que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Não consigo pagar as suas horas por enquanto, tá, meu amigo? Não, fica Mas tranquilo. agradeço a presença. Algum comentário final? Cara, lifelong learning, né? Acho que esse tem livro sobre isso do Conrado, um livraço. Então, assim, recomendo também mais uma leitura. Cara, a gente nós somos eternos aprendizes. E hoje, na revolução da inteligência artificial, quem continuar se transformando e aprendendo vai se manter em ativa, sabe? Então, cara, não acho que o que você sabe é mais do que o outro sabe. Continua estudando, continua procurando, se capacita de alguma forma. E capacitar não é só fazer curso, acho que fazer curso é muito bom. Mas, cara, quem você escuta, quem você lê, com quem você conversa, acho que isso influencia muito, sabe? Tem muita gente que fala isso, mas assim, é muito legal. Você vai ver esses podcasts de influência, o cara fala assim, influência. Eu troquei de academia porque antes eu vendia carro popular, agora eu vendo Ferrari, e eu passei a vender mais Ferrari. É isso mesmo, é isso, sabe? Vai criticar o coach, mas, cara, o ambiente que você está vai influenciar o que você faz. Então, se você está num ambiente de caverna, não conversando com ninguém, o único momento que você conversa é que você vai jogar Fortnite e fica gritando com outra pessoa, cara, você vai ser fadado a ser o cara do Fortnite e não conversar com outras pessoas. Então, fica muito a reflexão. Quem eu quero, o que eu quero ser, onde eu estou, como eu estou e o que eu estou estudando para mim chegar onde eu quero. Justo, Fredinho. Bom, povo, acho que da minha parte também era isso. Como eu costumo dizer aqui, né, no bom mineirês, estuda, porque conhecimento ninguém tira de vocês. Né? É importante estudar. E acho que é isso, Fred. De novo, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer ter você nesse experimento aqui que eu chamo de canal, né? E, pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Busquem, eu vou deixar tudo que a gente conversou aqui, que eu deixei anotado aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam buscar conhecimento e fiquem à vontade para questionar, perguntar aí, que depois se o Fred tiver um tempo, eu passo as dúvidas para ele também, tá?